Na figura abaixo, as circunferências C1 e C2 são tangentes. Sabendo que a distância entre os centros delas é igual a 1 centímetro e que a área da região destacada, ou seja, essa aí em laranja, é igual a 50% da área da circunferência C2. Então, os raios de C1 e C2 são dados respectivamente por, e aí ele deu as opções. Bem, ele falou aí que a área, que eu botei em verde, que a área da região destacada é igual a 50% da área da circunferência C2. Então quer dizer que essa parte em laranja é 50% da área dela e, consequentemente, essa parte em branco é o que resta, né? Os outros 50%. Então aqui a gente consegue concluir que a área da circunferência 2 ela é o dobro da área da circunferência 1, certo? Já que a circunferência 1 tem 50% da área da circunferência 2. Então, uma é o dobro da outra, tá? Essa é a parte importante do problema, porque é a partir disso que a gente vai conseguir encontrar os raios delas, né? Que foi aí o que foi pedido no problema, tá? Outra parte importante é a gente prolongar aqui esse segmento que aparece no desenho. Então, se eu pego aqui, ó, e prolongo até encostar lá no ponto que é tangente essas duas circunferências, a gente tem aqui esse pedaço todo, que é o raio da circunferência 2. Vou chamar de R2, tá? Que é o raio dessa circunferência. Vou até aumentar aqui, né? Que eu não sei se está pequeno aí para vocês. Que isso aqui é o raio da circunferência 2. Vou chamar de R2. Que está vindo do centro até o ponto lá tangente, certo? As duas circunferências. Esse é o raio 2, certo? Raio da circunferência 2. Agora a gente tem aqui também o raio da circunferência 1, que é do centro da circunferência 1 até o ponto que é tangente lá às duas circunferências. E aí, é claro, né? Eu não vou conseguir montar uma equação com R1 e com R2, porque aqui a gente tem a área da circunferência 2, seria a fórmula aí da área do círculo, né? Π vezes R, aqui é o R2, porque eu estou olhando a circunferência 2 ao quadrado, igual a 2 vezes a área da circunferência 1, que é πr, só que aqui é o raio 1, porque é outra circunferência, ao quadrado. E aí essa equação com duas incógnitas eu não consigo resolver, certo? Então eu tenho que achar uma relação entre esses dois raios. E aí é aí que esse 1 centímetro aparece, né? Se você reparar, o raio 2 ele está pegando tanto esse pedacinho aqui de 1 centímetro, tanto quanto esse outro pedaço aqui, que é o R1. Então aqui a gente consegue ver bem simplesinho aí que o raio 2 ele vai ser igual ao R1 mais esse 1 centímetro. Então essa é a relação entre esses dois raios, né? O raio 2 é igual a R1, que aí está em verde, mais esse 1 centímetro que está em amarelo. E aí essa substituição que a gente vai fazer, a gente vai ficar com uma equação somente com uma incógnita, e aí a gente vai conseguir resolver. Então aqui a gente vai ter, ó, π vezes R2, que a gente acabou de ver aí que é R1 mais 1 ao quadrado, igual a 2 vezes π vezes o R1 ao quadrado. E aí nele a gente não vai mexer, tá? Então aqui a gente vai ter... O que a gente pode fazer com esse π, né? A gente já pode cancelar, né? Um π desse lado, um π desse lado, porque está tudo multiplicando, né? É como se eu estivesse dividindo aí por π dos dois lados, tá? E aqui a gente vai fazer produto notável, certo? Quadrado aí da soma. Vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo.
E do outro lado aqui, 2 vezes R1 ao quadrado. Ótimo. Tá ficando bonito, ó. O que eu vou fazer agora? Para não precisar multiplicar por menos 1, eu vou passar tudo que está à esquerda para a direita. Então aqui a direita vai ficar 0, né? Então vai ficar 2R1 ao quadrado, menos R1 ao quadrado, passou para a direita, menos 2R1, e esse 1 ao quadrado, que é 1, também vem menos 1. Beleza? Então a gente ficou aqui com uma equaçãozinha do segundo grau. Ó. 2R1 menos R1 vai dar R1 ao quadrado, menos 2R1, menos 1 igual a 0. Então a gente ficou com uma equaçãozinha do segundo grau em R1. Tá? E aí a gente vai descobrir agora, resolvendo essa equaçãozinha do segundo grau, para descobrir aí quem é o R1. Então vou ficar com B ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Certo? O B ao quadrado é o que está no R1, que é o menos 2. O A é o que vem antes aqui, junto ali com a incógnita ao quadrado. E o C é um número solto. Tá? Fórmula de Bhaskara. Então aqui eu vou ficar com 4, menos com menos vai dar mais 4. Ou seja, o delta aí deu 8, né? Que não é uma raiz exata, mas não tem problema não. Vamos continuar, ó. Então, R1 vai ser menos B, vai trocar o sinal do B, mais ou menos raiz de delta, que é 8, vezes 2, vezes o A, que é 1. Então, vai dar 2. E aqui, vocês podem ver lá que nas opções que não tem nada, até tem, né? Com raiz de 8. Mas, normalmente, o que a gente faz? A gente fatora esse raiz de 8, né? Então, aqui o raiz de 8, a gente vai fatorar esse 8. Vem fatorando aqui por números primos. E aí, como é uma raiz de índice 2, que é uma raiz quadrada, a cada 2 números iguais, um sai da raiz. E o que não tem par, continua. Então, aqui a gente vai ter 2, mais ou menos o 2 que saiu, que é isso aqui, e dentro da raiz o 2 que ficou. Tá? E aí, agora já acabou o problema praticamente. Ó. Como a gente tem o 2 aqui, né, no denominador, a gente pode cancelar com os 2 ali de cima. Cancela os 2 porque a gente tem uma soma, né? É diferente lá daquele π que a gente cancelou porque a gente estava multiplicando. Aqui, como é soma, a gente tem que dividir de cada um deles. Então, R1 vai ser 1 mais ou menos raiz de 2. E aí, é claro, né, a gente tem dois valores, um positivo e um negativo. Mas pensa só comigo, né? Se eu tenho R1 positivo, eu vou ficar com 1 mais raiz de 2. Se eu tenho R1 negativo, né, a parte negativa ali do mais ou menos, eu tenho 1 menos raiz de 2. Mas pensa só, raiz de 2 é um número maior do que 1, certo? Porque raiz de 1 é 1, então raiz de 2 é um número maior do que 1. Então essa subtração vai dar um número negativo, né? Vai dar um número menor do que 0. E como o raio é a distância ali do tamanho do círculo, eu não posso ter um raio, né, negativo, certo? Estou falando de distância, né, de tamanho. Então aqui a gente sabe que o raio vai ser igual a 1 mais raiz de 2, certo? O raio 1, né, da circunferência é 1. Então R1 é igual a, como é que é mesmo? 1 mais raiz de 2. Certo? Esse é o raio 1. Como ele quer saber o raio 1 e o raio 2, né, das duas circunferências, deixa eu diminuir agora, né? O que eu vou fazer? Já tenho um R1, o R2 é só eu trocar esse valor aí de R1, que é mais uma unidade. Então, 1 mais 1 vai virar 2, raiz de 2. Então, eu tenho aí os dois raios. Um é 1 mais raiz de 2 e o outro é 2 mais raiz de 2. Isso é opção A de animal.